Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Tudo que nós entregamos a Cristo, Ele nos devolve de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que nós plantamos um corpo animal e colhemos um corpo celestial. Ui. Agora você imagina, a Bíblia diz que se nós formos fiéis nas coisas terrenas, Ele nos dará as celestiais. E a Bíblia quem diz? Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Se o que você tem na mão é só 5 pão e 2 peixes e precisa alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, coloca nas mãos de Cristo e você vai ver o que vai acontecer, ô Espíritos. Mas Deus nunca vai te dar nada sem antes você não entregar a Ele primeiro. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais... A sua voz é como trombeta e a sua aparência é como a pedra de jaspe. E um arco celeste estava ao redor do trono, e ao redor haviam 24 anciões. Suas vestes eram brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Cheios de olhos, por diante, por
O Senhor está cuidando de mim e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Saiba que nenhum deserto é para sempre. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração aflito nessa noite. E o Senhor, Ele diz que nenhum deserto é para sempre. Você não precisa ficar preocupado ou ansioso com coisa alguma, mas entrega todas as tuas ansiedades nas mãos do Senhor. Porque Ele cuida de você, Ele cuida do teu coração. Não se preocupe com aquilo que vai acontecer na sua vida, mas saiba que o Senhor, Ele cuida de você. Esse louvor é muito bonito porque tem uma parte que fala que não trocamos a nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios ou riquezas. E a palavra do Senhor diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E no que você tem colocado o seu tesouro? Porque quando o nosso tesouro está nos céus, os nossos olhos também estão fixos nos céus. Mas quando a gente olha apenas para as coisas aqui da terra, o nosso olhar, ele se fixa nas coisas aqui da terra. O nosso maior tesouro é Cristo. E é isso que nós estamos declarando aqui essa noite. Nós viemos até aqui, até este lugar, para declarar que Cristo é a nossa maior riqueza, que Cristo é aquilo de maior valor que podemos possuir. A gente considera exatamente tudo como perda, porque o Senhor é a nossa maior riqueza. E a presença dEle é aquilo que nós temos de mais valioso em nossa vida. Se você veio realmente buscar essa presença valiosa, carregá-la dentro do seu coração, que você possa nessa noite glorificar ao Senhor e exaltar o nome santo dEle, porque Ele é digno dessa adoração. E é apenas quem adora em espírito e em verdade que terá essa presença dentro de você. Lembre-se que Deus, Ele está ao teu lado. E lembre-se que a sua maior riqueza sempre será a presença dEle. Amém? Aqui eu sou grata pela minha oportunidade. Eu disse, Jesus, eu queria uma experiência diferente hoje contigo. Eu queria que o Senhor tocasse em mim. Eu queria te sentir a tua mão como eu sinto a mão de uma pessoa. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Apesar do Senhor ser espírito e eu ser carne, mas eu sei que tu tem esse poder de passear entre a gente e tocar na gente, se assim o Senhor quiser. Pai, eu não quero sentir um arrepio, eu quero sentir o teu toque, literalmente o teu toque. E aí eu fiquei naquela expectativa, né? Eu digo, daqui a pouco Jesus vai pegar em mim. Ele não pegou, né? Ele não pegou. Passou, terminou o culto, eu fui para casa. Poxa vida, Jesus não tocou em mim. A Bíblia diz que tudo que a gente pedir no nome dele, ele fará, se a gente tiver fé. Aí fiquei chateado, né? Fiquei na minha, quieto, dormi. Quando foi pela madrugada, eu ouvi aquela voz que dizia assim, levanta-te porque eu quero falar contigo. Aquela voz bem suave. No meu pensamento eu estava sonhando, né? Eu disse, que negócio é esse? Tem uma voz aqui. Eu estou sonhando. Onde é que eu estou? Mas não, eu procurei, eu estava acordado mesmo. Literalmente eu estava acordado. E aquela voz bem baixinha, só falou uma vez. Levanta-te porque eu quero falar contigo. E quando Jesus disse assim, levanta-te, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Se ajoelhar, né? E eu fui me ajoelhar. E aí eu, mais dormindo do que acordado, né? Não sabia nem onde é que estava, mas estava fazendo o que ele tinha me mandado. E eu me lembro que depois de aproximadamente assim uns 45 minutos, eu não estava orando, eu só estava de joelho. Não orei, não fiz nada, só fiquei de joelhos.
Depois de aproximadamente assim, uns 40 minutos, eu senti aquela presença quente chegando atrás de mim. Sabe quando você sente alguém chegando perto de você sem você ver? Você não sente, né? A gente não sente, né, quando tem alguém se aproximando da gente. Eu não sei qual é o sentido não, do corpo da gente, não, mas a gente sente que tem alguém se aproximando da gente, mesmo que a gente não esteja enxergando. Só que além de sentir, eu pude perceber um calor, sabe? À noite, a madrugada fria, mas o ambiente ali começou a esquentar. E eu disse, eu tenho certeza que é Jesus que está aqui. Mas será que ele vai tocar em mim? Aí eu fiquei lá. A gente fica um pouquinho com medo, né? Que a gente é carne. Meu Deus, será que eu vou me assustar quando Jesus tocar em mim? Porque João caiu como morto. Quando ele viu Jesus, ele caiu como morto. João, um apóstolo. Quem dirá nós? Ele se admirou, ele viu a beleza do Senhor. Ele disse que os olhos dele eram como chama de fogo. Os seus pés como de latão polido, reluzente. A voz dele como voz de muitas águas. E ele caiu como morto. E eu disse, Jesus, eis-me aqui. Aí fiquei lá naquela expectativa. Aí eu senti aquele vento, aqui bem pertinho do meu ouvido direito. Exatamente esse, fazendo assim, ó. Aí eu senti aquela tipo um vento pousando aqui sobre o meu ombro. Agora eu pensei como Jó, até os meus ossos estremeceram, irmão. Eu disse, Jesus, para que eu fui pedir isso, Jesus? Mas sabe aquela presença que traz paz? Aquela presença que é diferente de qualquer outra presença? Irmãos, parecia assim que eu não estava mais nessa terra, não. Eu tinha certeza que naquele momento ali, se Jesus me levasse, eu estava prontíssimo. Porque é uma paz que você não sabe explicar. Quando Jesus se aproxima de você, você sente uma paz. E ele tocou em mim, e aquela presença ficou lá no meu ombro, alguns minutos, e eu disse, Jesus, fica aí o tanto tempo que tu quiser. Passou o sono, parecia assim que eu estava... Então assim, o que é que eu quero dizer com isso? Eu acredito que ele pode tocar em você aqui nessa noite. Você acredita dessa forma? Nós viemos aqui porque a nossa alma tem sede de Deus. Sabe, nós nos dirigimos a esse lugar porque o nosso coração anseia não por prestar, sabe, um culto, participarmos de uma agenda, mas nós precisamos sentir a presença do nosso amado em nosso ser, porque quando ele enche a nossa vida, a Bíblia diz que assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando ele nos enche, sabe, nós nos sentimos satisfeitos, plenos, sabe, irmãos, parece até que a gente não está mais nem aqui nessa terra. Por isso a minha oração nessa noite é que as águas do Espírito possam passar aí onde você está, e você possa sentir o gozo do céu sobre a sua vida. Eu já pude sentir que ele está nesse lugar, eu já pude sentir a presença dele nesse lugar, e que esse vento possa soprar sobre você neste momento, que a glória do Senhor possa trazer alegria ao seu coração, que aquilo que está caído ele possa levantar, que aquilo que está morto ele possa dar vida. Ele diz assim, ó, pois existe esperança para a árvore que mesmo que tenha sido cortada, ao cheiro das águas ela voltará a viver. Por isso nessa noite, ao cheiro das águas, tem vida chegando na tua casa, tem vida chegando na tua família, tem vida chegando lá no teu trabalho, tem portas se abrindo, tem lugares maiores. O Senhor está escolhendo lugares melhores e maiores para você, porque os caminhos dele são muito mais excelentes do que os nossos. O caminho do Senhor não é igual ao nosso caminho, é um caminho eterno. E em tantos conflitos, em tantas dificuldades que o mundo enfrenta, a gente abre a televisão, a gente vê problema, não sei o que pegando fogo, e não sei quem contra quem, e problema ali, problema acolá. A gente escuta notícias tristes constantemente, jovens morrendo, crianças desaparecidas. O nosso coração, irmão, a gente sente o abalo, a gente se pega perguntando por que essas coisas acontecem, e a pergunta que o Espírito Santo faz para nossas vidas
perguntas nessa noite é: aonde está a tua segurança? Onde estão os teus pés? Aonde você firmou os teus pés? Não firma os teus pés nas circunstâncias, firma os teus pés na promessa e na palavra, porque ainda que tudo trema ao teu redor, existe um reino inabalável que te traz segurança. Ainda que tudo se destrua ao teu lado, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, eles pegarão nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão, calcarás a serpente, pisarás ao filho do leão, porque tão encarecidamente me amou, e eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu lhe mostrarei a minha salvação e lhe darei abundância de dias. Existe abundância de dias chegando na tua vida. Há uma abundância de Deus aqui nesse lugar. Eu quero te dizer, ainda que tudo trema ao nosso derredor, existe um reino eterno que não pode ser atingido. E o nosso coração pertence a esse reino. O nosso coração não está aqui nessa terra. O nosso coração não está na crise que o mundo está vivendo. O nosso coração não está nas situações de guerra que nós estamos vendo constantemente. O nosso coração não está na situação econômica, na crise econômica. O nosso coração está na palavra. E mesmo que tudo acabe, nós temos um tabernáculo eterno nos céus, que não poderá ser atingido. Nós estamos seguros, igreja, nós estamos em Jesus. Acalma o teu coração, você está em Jesus. E se estamos em Jesus, ainda que tudo ao nosso lado pareça acabar. Eu me lembro, irmãos, que tinha dias que eu vinha para a igreja, parecia assim que, meu Deus, parecia que o céu estava contra mim, parecia que se tinha se levantado o céu, o inferno e a terra, tudo contra mim no mesmo dia. Eu vinha acabado, vinha desesperado, coração quebrado, destruído, mas era nesses dias que eu senti um renovo dentro de mim tão grande, que parecia assim que eu nunca tinha sido magoado. A minha oração nessa noite é que o Senhor te faça andar além das tuas alturas, é que tu possa trilhar caminhos mais excelentes do que os teus próprios caminhos. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. E a minha garganta já secou. Quando a gente prega pentecostal, a garganta seca, né? Você crê nessa palavra? Meu Deus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, vem nesse lugar. Nós não nos moveremos de acordo com as circunstâncias, com as crises, com os problemas, porque eles são passageiros, eles são temporários. Existe algo maior e eterno que não se compara ao que nós estamos aqui vendo e enfrentando. Que o nosso coração descanse em Ti, que esse reino inabalável não possa sair da nossa vista e da nossa mente. Há um reino eterno, há um reino cujo rei é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos, aquele que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Há um Espírito que controla, que conduz, que convence, que intercede, que consola. E esse Espírito está nos tocando nesse momento. Espírito Santo, toca em cada filho teu aqui, filha tua nessa noite. Espírito Santo, faz acender a chama da alegria. Espírito Santo, sopra, amigo Espírito Santo, sopra aqui agora, que a tua igreja comece a sentir o fogo do Espírito, uma efusão de glória, um poder sobrenatural nascendo no nosso coração nesse momento, Senhor. Nós declaramos a falência do inferno, nós declaramos que espíritos malignos que têm causado problemas de enfermidade, problemas de prejuízo, nós ordenamos, vão embora agora
agora. Nós ordenamos, Espírito Santo, vem. Ordenamos, anjos do Senhor, passeiem nesse lugar e ativa a nossa fé nessa noite. Pai, como já dissemos no começo, precisamos de Ti de verdade, Senhor. Não dizemos aqui somente por dizer, precisamos de Ti de verdade. Sem Ti nós não podemos fazer nada, mas contigo nós podemos todas as coisas. No nome de Jesus, nos guia nessa palavra. Não me deixe atrapalhar o que o Senhor quer falar. Não me deixe falar o que eu quero falar, mas transmita o que o Senhor quer falar. Que os corações não sejam afastados, mas sejam aproximados. Que a nossa mente fique aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a se colocar de... Olha aí, ó, quando a gente ora com poder, até a água aparece. Eu não vejo, toda vida eu não vejo quem é que bota essa. Quem foi agora dessa vez? Quem? O Ari, rapaz, o Ari é uma bênção, viu? Oração pode muito seus efeitos. Vamos ficar de pé. Eu queria que você cumprimentasse 2 ou 3 pessoas aí perto de você. Você vai até essas pessoas, você vai dizer assim, só assim, ó. Boa noite, seja bem-vindo à casa do Senhor. Se alegre, porque Deus quer falar com você nessa noite. Vai lá. Mas é bom sair do canto, né? Pode ir lá pro outro lado, os de lá vêm para cá. Isso, vamos lá. Boa noite, seja bem-vindo a esse lugar. Se alegre, porque Deus quer falar com você. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Devidamente cumprimentados, devidamente apresentados. Aleluia. Irmão, eu sinto um poder aqui nesse lugar. Sabe quando algo te consome sem que você nem consiga começar a pregar? Há uma fonte aqui nesse lugar. Você pode se assentar, Senhor, que eu não faça da minha maneira, Pai. Eu quero ir do Teu jeito, Senhor. Deixa eu ir nessa correnteza. Deixe-me ir na direção, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Estamos vivendo tempos de prosperidade. Tempos de fartura e de alegria. Aí você diz assim, aonde que isso está acontecendo? No reino que eu vim falar nessa noite. A Bíblia diz que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Ele estava lá perante Pilatos, o Pôncio Pilatos, o tão poderoso Pôncio Pilatos. E Pilatos ficava surpreso, porque, pastor Jocélio, ele ouvia várias acusações, a multidão estava contra ele. O próprio Pôncio Pilatos disse assim, eu tenho poder para te livrar, e tu nada fala. Ele ficava admirado, por que Jesus ficava calado diante de tanta acusação? Mas teve um momento que Jesus falou. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse, olha, governador, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu oraria ao meu Pai. E ele mandaria várias legiões de anjos. A palavra ali no original, são muitos milhares de anjos preparados. E eles combateriam contra os teus servos e os venceria. Então, que reino é esse? Que governo, que monarquia é essa? Será um reino democrático? Será um reino onde cada um vive na sua liberdade? Eu fico me perguntando se esse reino está presente entre nós, por que as glórias desse reino não se manifestam? E sabe,
existem respostas na palavra para tudo, sabe? E quando a gente pergunta por que os mistérios e as glórias desse reino não se manifestam, é porque o nosso coração ainda não se abriu. O reino está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Nós temos dentro de nós um reino. Há uma representatividade real aqui nessa noite. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de você? Você é povo santo, nação adquirida, sacerdócio real, um povo comprado, uma gente que tem um rei. Já que ele é o rei dos reis, nós somos reis também, reis e rainhas aqui nessa noite. O rei dos reis, sabe, ele não é rei dos reis da terra somente, ele é rei dos reis que são filhos. Então, eu fico perguntando, a Bíblia, eu vou ler aqui um versículo com vocês, mas a Bíblia tem vários assuntos relevantes para a gente falar sempre. Aonde você abrir na palavra, você vai ter um direcionamento espiritual para a tua vida. Eu acredito que a Bíblia sempre tem um direcionamento. O nosso desafio enquanto servos que transmitem a mensagem, é não trazer o que as nossas emoções querem trazer, não comunicar o que a gente está sentindo, mas comunicar o que o céu quer falar. Você está entendendo o quanto que é desafiador? A gente vive rodeado de situações e a gente tem que ministrar de acordo, não com o que a gente sente e com o que a gente está vendo. A gente tem que ministrar de acordo com a direção do céu. E a pergunta é, como descobrir a direção do céu? Se desligando dessa terra. A única maneira de você entender a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor, é silenciando todas as outras vozes, inclusive a nossa. A nossa mente, o nosso coração, eles são cheios de vozes, constantemente nos dizendo coisas. Ao nosso redor, a gente está sempre rodeado de nuvens, de testemunhas, de pessoas, de acusadores, de críticos, de pessoas que elogiam. Enfim, é um misto de várias coisas. Você vê que no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E nós precisamos deixar para trás, ou de lado, todo o peso, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. E correr uma corrida com paciência. Quem corre uma corrida com paciência, irmão? A gente corre uma corrida com pressa. Sim ou não? Toda corrida que a gente corre com pressa de ganhar. Ninguém quer correr uma corrida para perder. Mas esse tipo de corrida é uma corrida que tem que se correr com paciência. E sabe qual é essa corrida? É a maratona da nossa vida cristã. Porque não é apenas uma trajetória de poucos quilômetros, é uma vida toda. Tudo com Deus leva tempo. Algumas coisas Ele decide fazer antes do nosso tempo, antes do nosso cronos, mas o kairos dele é perfeito. Você crê? Você crê que o tempo de Deus é perfeito? O tempo cronos do homem às vezes, para nossa mente está demorando, ou às vezes é rápido demais. Mas Pedro diz que tudo que ele faz no tempo certo. Tudo que o Senhor faz é exatamente quando tem que ser feito. E aí nós vamos aprendendo lições preciosas sobre o que estamos fazendo durante o tempo da espera. Não é sobre o quanto está demorando. É sobre o que eu estou fazendo durante essa espera. O que eu estou descobrindo? Quem eu sou? Onde estão firmados os meus pés? É aonde eu quero chegar. Olha, eu sempre tenho uma palavra comigo que nem todo mundo gosta disso, mas eu acho que é totalmente bíblica. Crente é gente, sim ou não? Crente não é alienígena, não. Crente é gente. Então, como gente, a gente está sujeito a todas as coisas que acontecem aqui nessa terra. A gente tem responsabilidades, a gente tem deveres, a gente tem uma série de missões para cumprir, como crentes aqui também. E como cidadãos dos céus,
existe uma responsabilidade ainda maior. Porque nós carregamos o peso da glória de Deus. E carregar o peso da glória de Deus nesse mundo tão necessitado de Deus é uma responsabilidade. Precisamos entender que os nossos pés, eles precisam estar firmados no que é inabalável. Os nossos pés não podem estar firmados em coisas que são temporais. Ele disse assim: passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão. Outra parte ele diz: passará todas as coisas, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanecerá. Se você faz a vontade de Deus, não quer dizer que você está livre dos problemas não, mas você tem uma direção e você tem um fundamento. Você tem uma base, você tem algo sólido em que você pode confiar. Em diversas vezes, pessoas que aparentemente pareciam estar bem, do nada desmoronam. Só que o Senhor, ele vê além da aparência, ele não vê como vê o homem, ele vê o coração. E uma das coisas que a gente precisa mais trabalhar como igreja é o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. A gente não pode confiar no nosso coração. Quando ele diz que está em paz, é tempo de guerrear. O coração é enganoso, irmão. Ele quer trazer um pensamento de que está tudo certo. Mas infelizmente, espiritualmente, às vezes a gente já perdeu a sensibilidade. Então a gente, para não ser enganado pelo coração da gente, que é tão perigoso, pensa nesse negócio perigoso, a gente precisa andar não pela vista. O que a gente sempre escuta aqui? O maior problema da visão é o quê? A vista. E é um fato. Somos muito voláteis, a gente sempre se molda pelo que vê, pelo que sente, a gente é, sabe, sempre influenciado por algo. Algo nos influencia a pensar diferente do que Deus disse ao nosso respeito. Então, entendendo onde estão os nossos pés, nós precisamos ver algo aqui, que no versículo 12 é onde eu quero começar. Aqui ele vai falar do 1 ao 11, ele fala de uma corrida, ele fala da vigilância, ele fala que a gente tem que olhar para Jesus, para correr essa corrida com paciência. Ele fala dos exemplos. Ele diz assim, considerai, pois, aquele que tais contradições dos pecadores, que é o exemplo que Jesus nos deu, né, diante de tantas afrontas, ele ainda permaneceu sendo quem ele era. E eu tenho que abrir um parêntese aqui, para dizer o quê? Não deixe com que o que as pessoas fazem com você determine o que você é. Vou repetir isso aqui. Não permita com que situações externas moldem o que você é. Permaneça sendo quem você é. Jesus passou por uma série de situações que a maioria de nós desistiria. Na primeira, talvez. Se você estudar a fundo o que aconteceu com ele ali no cenáculo, no julgamento que foi tão injusto ali naquele lugar, muitos de nós abririam mão do nosso legado, do nosso conceito de fé, mas ele permaneceu firme. Diante da traição, ele permaneceu firme. Diante da afronta, diante da desonra, diante dos perigos, das ameaças, ele permaneceu firme. Da onde é que vem essa firmeza? De um reino que é inabalável. De um reino que não se move de acordo com essa terra. Irmãos, o apóstolo Pedro disse assim, olha, nós somos peregrinos em terra estranha. Esta terra aqui, apesar de o Senhor nos ter dado ela como governo, como diz o Salmo 116, versículo 15, que é, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Essa terra aqui, nós não estamos aqui para ficar nela. Nós estamos de passagem. E enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estabelecer um legado cristão. Algo que a próxima geração poderá se inspirar. E eu creio que Deus está profundamente preocupado com a próxima geração. Você acredita também? Eu acredito. Infelizmente, essa geração de hoje não tem mais o que a geração de antigamente tinha. A disciplina, a coragem, a aplicação, a dedicação. Infelizmente. Mas eu creio que ainda há escape para essa geração. Porque a palavra ainda é a mesma. A palavra ainda é a mesma. E no momento em que houver um coração disposto, derramado, quebrantado,
Deus vai fazer como fez em muitos lugares por aí, na Escócia, por exemplo. Ele vai trazer um avivamento, mesmo que seja um que esteja disposto a orar. Ele vai levantar e vai trazer o avivamento a toda a nação. E nós estamos sob promessa, O versículo 12, como eu já tinha falado, ele nos traz uma ideia bem interessante. Ele diz assim, portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Olha só que coisa interessante. Ele está mandando aqui a gente fortalecer as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos ou trôpegos. Os joelhos que estão passando por diversas situações. Ele vem citando uma série de coisas. Ele diz assim, olha, com tudo isso, fortaleçam as mãos e os joelhos. Ele disse, olha, vocês não podem ir com o cansaço do ritmo desse mundo. Vocês estão em um outro tipo de caminhada. É por isso que a trajetória é com paciência. A gente aprende biblicamente que a paciência ela só vem depois da provação. É ou não é? A paciência ela só vem depois da provação. Coloca aí Tiago capítulo 1 versículo 2. Depois de provados, nós somos aperfeiçoados. Meus irmãos, têm de grande alegria quando enfrentados várias tentações. 2 ou 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Quando ele fala opera, ele está dizendo assim, quando a sua fé é provada, o resultado disso é paciência. Então se prepara, porque se você quer ser um crente paciente e maduro, se você já é hoje, você sabe o que você teve que passar para chegar até aí. Se você ainda não é, como eu, está no processo, você sabe o que está passando. Porque os testes fazem parte da nossa vida. E ele disse assim, é muito fácil a gente se cansar com tudo isso. Irmãos, eu creio de verdade que tudo aquilo que tiver que ser revelado, vai ser revelado. Toda capa, deixa eu abrir um parênteses aqui com muito amor e cuidado. Toda capa, tudo aquilo que tiver no nosso coração que não for puro, tudo aquilo que não for bom para o nosso crescimento, tudo aquilo que não faz parte do que Deus tem para nós, tudo isso, pelos testes que a gente vai passando, eles vão cair por terra. Então, Deus vai fazer questão, ele disse assim, não existe nada oculto que não seja revelado. Vamos dar tempo ao tempo, porque Deus vai preparar situações específicas para que você consiga conhecer quem são as pessoas. Irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso aqui não, eu te juro, não tem nada aqui no script sobre isso. Eu acho que é uma palavra rema aqui agora para alguém específico, nesse tempo específico. Tem alguém aqui preocupado a respeito de outra pessoa, mas o Senhor manda dizer, dê tempo ao tempo, porque aquilo que for para ser revelado, vai ser revelado. Ninguém se esconde do tempo de Deus. Tudo, absolutamente tudo, vai ser posto à luz, e nós vamos saber de fato quem são cada um. Tudo vai ser provado pelo fogo. Tudo, irmão. Se for feno, vai se destruir. Se for madeira também. Se for prata, vai ser provada. Se for ouro, vai ser tirada toda impureza. Tudo vai ser purificado pelo fogo. Aí alguns pensam que o fogo é só no dia que Jesus voltar e for destruir os... Não. Já existe um fogo aqui. Já existe algo acontecendo aqui presentemente. Já existe algo acontecendo nesse momento. E Deus vai revelar corações, irmãos. Deus vai revelar corações. A gente é muito fácil de ser enganado, mas Deus não se engana com ninguém. Ande com paciência. Não haja pelas emoções. Tenha paciência. Vá com calma. Tome decisões sábias. Ore antes de tomar qualquer decisão. Toda decisão que você for obrigado a tomar no momento, não é Deus que está querendo fazer você tomar aquela decisão. Existem tempos e direções. Você precisa se mover pelas direções do Espírito. Você vai andar por caminhos que ninguém conhece. Você vai trilhar trajetórias que poucos conhecem. Porque o homem espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido, como diz a Bíblia. Que é isso aí? Ele entende tudo,
Deus dá o entendimento para ele conhecer tudo, mas ninguém entende ele. Voltando aqui para a palavra. Quem está aqui, bata aí 2 palmas para a gente saber. Eita, tá todo mundo aqui, viu? Glória. O versículo 12 a gente já falou, né? Sobre levantar essas mãos, que significa a gente não vai baixar a guarda, a gente não vai andar de acordo com o curso desse mundo, como diz Efésios 2, certo? E os caminhos retos, isso quer dizer é onde estão os nossos fundamentos, tá certo? E fazer caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. A única forma que nós temos de ajudar outras pessoas é firmando nossos pés primeiramente. Jamais eu vou conseguir firmar alguém se eu não for firme. De maneira nenhuma. Primeiramente eu preciso que Deus trabalhe em mim para depois trabalhar através de mim. E isso leva tempo. É o trabalho que ninguém vê. É o processo, é a lapidação. Não olhe para o que está tremendo ao teu derredor, viu? Faça caminhos retos para os seus pés pisarem. Não olhe para o que estão dizendo que vai acontecer. Ah, existe uma previsão. Meu Deus. Agora, sabe o que foi que inventaram agora? Vocês viram aí a trend. O povo perguntando no chat GPT o que era a bênção deles. Ei, chat GPT, qual é a minha bênção? Olha aí a conversa. Quer dizer que com inteligência artificial vai saber minha bênção? Pergunta para a Bíblia, irmão. A Bíblia tem quase 32 mil versículos. Será possível que não tenha uma bênção para nós lá, não? É cada coisa que a gente vê hoje em dia. Aí a minha esposa disse, pergunta aí. Eu fui lá, botei, né? Chat GPT, qual é a minha bênção? Aí ele colocou umas coisas lá, eu digo... Ai. Sei não, viu, Chat GPT? Te converte, Chat GPT. Irmãos, eu só sei de uma coisa. O único que sabe do nosso destino é o Senhor. Astros não sabem. Ciência não sabe. Previsões não sabem. Um homem muito menos. Anjos não sabem. Demônios nem se fala. Mas há um direcionamento e um futuro reservado para aquele que se abriga em Deus. E ainda que aconteça qualquer situação aqui que pareça que vai nos matar, lembre-se, quando alguém pensava que ia morrer na fornalha 7 vezes aquecida, Deus mostrava um 4º homem andando lá dentro. Quando alguém pensava que ia ser devorado pelos leões, ele estava dormindo do lado dos leões. E no outro dia, ele disse assim, viva rei, o teu servo está aqui forte. Quando alguém pensava que os egípcios iriam os perseguir, os matar no meio do caminho, Deus fecha as paredes do mar e faz todos morrerem afogados. Então, não olha para o que parece, olha para o que você crê. Faça caminhos retos e firmes e sólidos para os seus pés. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 13 diz assim, olha, e façam caminhos... Não, versículo 14 agora. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual homem algum poderá ver o Senhor, examinando diligentemente, para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura... Não gostei dessa aqui, não. Vamos para essa aqui que a gente está mais acostumado. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sempre que você vê a palavra na Bíblia, santificação, diz respeito a processo. Ao que ainda está acontecendo. Quando você vê algo sobre santo, é algo que já é, algo fixo. Então, ele diz assim, procurem a paz com todas as pessoas. Eu me lembro da igreja de Atos. Ela crescia diariamente. Diariamente o Senhor agregava àquela igreja os que haviam de ser salvos. E eles entravam na graça do povo. Isso quer dizer o quê? As pessoas, apesar de perseguirem eles, sabiam que o que eles carregavam era verdadeiro. Irmãos, a gente estudando a história da igreja, os primeiros séculos, os avivamentos, as perseguições que ocorreram,
Nunca nenhum imperador romano, até a queda de Roma, até hoje, nunca nenhum imperador romano conseguiu com êxito paralisar o crescimento da igreja. Nunca. Tiveram homens cruéis como Nero, por exemplo. Homens que se divertiam ao ver o sofrimento de cristãos sendo queimados em praça pública, jogados aos leões famintos, cerrados ao meio, decapitados, por exemplo. Homens que gostavam de fazer isso para se divertir. Mas mesmo no tempo de Nero, que é considerado o mais cruel de toda a história, mesmo nesse tempo, a igreja triplicava o seu crescimento. Era morrendo 10 mil e no outro dia tinha mais 30 mil novos convertidos. Então, precisamos andar com essa paz. Essa paz, ela excede o entendimento. Ninguém entende de onde vem essa paz. Nós precisamos tanto ter essa paz dentro de nós, porque a coisa mais triste que tem é um crente que não tem paz. Sabe o que é um crente que não tem paz? Ele, além de estar numa situação bem ruim, ele ainda quer procurar outras pessoas para chatear. Tem ou não tem gente assim? Você conhece alguém por aí, sei lá? Aqui na igreja, graças a Deus, não tem não, mas eu estou dizendo aí por aí fora. Eu conheço gente assim, irmão, que não está satisfeito já em viver na situação chata que vive, ainda quer chatear a vida dos outros também. Por isso é muito importante ter paz dentro de nós mesmos. Porque quem tem paz, vive em paz e promove a paz. Se você tem paz, você não vai aceitar, em hipótese alguma, que ninguém tire essa paz de você. Sabe uma das coisas que mais tiram a nossa paz? São pessoas que não têm a mesma visão que a gente. E quando essas pessoas se juntam com a gente, a probabilidade da gente perder aquela calmaria que a gente está é muito grande, porque a gente vê um desalinhamento tão grande, que se a gente não fugir dali naquele momento, irmãos, ou a gente não se posicionar logo imediatamente, dizer logo o que a gente é de fato, no que a gente crê, a gente perde essa alegria. Você não é obrigado a aceitar tudo calado, não. Peça a direção do Espírito Santo, quando tem que falar e quando tem que fugir. Fugir da aparência do mal. Então, seja um crente com paz, porque o que o mundo mais precisa é de paz. Se você tiver paz dentro de você, você vai ser um promotor da paz. As pessoas vão amar estar perto de você, ainda que não gostem de você, mas vão saber que você carrega algo diferente. Mas se tem algo diferente dentro de você, é a paz que o Senhor colocou dentro de nós. E esse processo de santificação é alguém que é totalmente dedicado ao Senhor. Sem paz e sem santificação, ninguém poderá saber o que o Senhor quer fazer. Ninguém verá o Senhor, claro, falando de salvação, é impossível. E também ninguém descobrirá o que Deus está falando, porque não tem paz e não vive em santificação. Próximo. Aí eu gosto desse aqui. Ainda tem alguém aqui? É bom o culto de ensino porque a gente aprende, viu? Se você pensar que eu estou só ensinando a vocês aqui, vocês estão enganados. Eu estou aprendendo muito mais. Irmãos, a gente aprende tanto quando a gente ensina. É muito forte, porque Deus sempre tem uma revelação nova. E sempre vai além do que a gente anota. Olha, ele disse, tenha o que? Cuidado. Quando a Bíblia fala para você ter cuidado, o que é que a Bíblia está dizendo? Fique atento, vigie. Abra dos seus olhos. Não vá perder o foco. Se mantenha focado. Tem alguém aqui, eu não sei como é o nome, talvez vocês são mais inteligentes do que eu, vão saber o nome certo, técnico para isso. Mas como é o nome daquele negócio que a gente, quando está fazendo uma coisa, só consegue ficar focado naquele negócio? Alguém que só, não sei lá, você está fazendo aqui, a pessoa está falando, mas você não consegue entender o que a pessoa está falando, você só está ali naquele, vocês sabem o nome? Hiperfoco, alguma coisa assim, não sei? Hiperfoco. Rapaz, vocês não lembraram, né? Se eu não lembro. Hiperfoco. Nesse caso aqui, a Bíblia está dizendo assim, tenha hiperfoco. Tenha hiperfoco, porque se você não tiver hiperfoco, você vai se restringir daquilo que Deus quer dar para você. Privar-se da graça de Deus. Irmão, se privar da graça de Deus é se restringir, é se fechar
para o que Deus quer fazer em você. E é fácil isso acontecer quando a gente não tem cuidado. O maior engano de alguém cristão é pensar que está totalmente livre pelo fato de já ter conhecimento. A gente está cansado de ver pessoas com muita trajetória e muita bagagem na fé caírem. Sim ou não? Constantemente isso acontece. Pessoas que você olhava assim, que eram exemplos aparentemente, né? Pelo menos no que diz respeito a repercussão, ou o que a mídia falava sobre aquela pessoa, e de repente você descobre que a pessoa não está mais em pé. É por isso que a Bíblia diz, ó, você que está em pé, cuidado para que não caia. Porque a distância do nosso lugar que a gente está em pé para a nossa queda, é só a falta de cuidado. É só você se desleixar com o que o mundo está aí mostrando constantemente. Então, cuidado para não se privar, esteja em constante acesso a essa intimidade, a graça de Deus. Não se restrinja. E essa questão da raiz de amargura, olha. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Deixa eu ler logo o próximo, para a gente falar sobre isso. Aí isso aqui é bem interessante, ninguém seja fornicador. O que a gente aprende sobre fornicação? São práticas impuras, sexualmente falando. Profano. Aí ele disse assim, ó, como quem? Qual é o exemplo que ele dá? Esaú. Lá em Gênesis 25, vai contar a história de Esaú, termina ali a história de Abraão, e começa a história de Esaú. E Esaú estava para caça. Ele era amado por seu pai. E o outro, que era Jacó, era amado pela mãe dele, Rebeca. Esaú era o homem da caça. Isaac não era. Quando Esaú chega cansado da caça, eu acho que ele não pegou nada naquele dia, ou se pegou, ele não queria cozinhar, não daria tempo. Ele viu que Jacó tinha preparado um banquete ali bem interessante, de carnes vermelhas e tudo mais. Ele diz assim, me dá um pouco dessa carne vermelha, eu quero comer, estou com fome. E naquele momento, Jacó disse assim, me dê o seu direito de primogenitura, que eu lhe dou a carne. Não foi? Me dê o seu direito de primogenitura. Aí o que foi que ele fez? Ele disse, e para que me serviu o meu direito de primogenitura com a fome que eu estou aqui? Eu quero comer. E o que foi que Esaú fez? Ele vem. Igreja, o que foi que Esaú fez? Ele fez o quê? Ele vendeu. Depois de ter vendido, ele perdeu o direito, ele perdeu o acesso. A gente aprende muito aqui nessa passagem. Primeiro, no versículo anterior, a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado para não permitir que nenhuma raiz de amargura brote e contamine tanta gente como muitos ao nosso redor. E não ser profano como Esaú. Esaú profanou porque isso é tão atual para a gente hoje. Quando a gente observa que as pessoas, a grande maioria das pessoas estão sendo destruídas porque preferem o prazer momentâneo e passageiro ao invés de coisas que são mais proveitosas e duráveis, porém mais trabalhosas de se obter. Trocam o eterno pelo momentâneo. Quando a gente faz algo que não é do agrado de Deus, no mesmo momento, a gente se sente totalmente quebrado. É ou não é? A gente diz assim, por que eu estou fazendo isso aqui mesmo? Rapaz, vem ou não vem? Imediatamente, a gente cai aquela ficha, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Assim foi esse camarada aqui, o chamado Esaú. Ele estava com fome, queria carne, e para saciar a fome dele, ele estava disposto a vender, inclusive, o direito dele, a filiação dele, o direito de primogenitura, que era algo extremamente valioso naquela época. E o que é o direito de primogenitura para nós como cristãos hoje?
são os nossos princípios. A Bíblia, o Espírito Santo faz uma pergunta para você hoje: quanto vale os princípios que você carrega? Que você está disposto a enfrentar para permanecer firme naquilo que você carrega e naquilo que você crê? Crê, 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 crê. Sei lá. O rei Acabe vai tentar comprar uma terra que não vale nenhum preço, não tem nenhum preço que possa comprar aquela terra. Ele não consegue obter. Volta para casa chateada. A Jezabel fala no ouvido dele e diz assim: mata o dono da terra e fica com a terra, não é o rei. O rei Acabe vai lá, mata o Nabote, fica com a terra e fica tudo certo. Você não precisa passar por cima de nada, você não precisa romper os seus princípios, você não precisa se adequar ao padrão dessa sociedade para que as pessoas possam te ver como um cristão verdadeiro e genuíno. Você só precisa ser sal da terra e luz do mundo. As pessoas vão ver em nós o que nós carregamos. Mas se nós tentarmos nos adequar ao que essas pessoas querem que a gente faça, a gente vai perder a essência. A gente precisa ser firme, irmão. Ei, muitas fomes a gente tem, sabia? A gente carrega muitas fomes dentro da gente. Mas mais do que a fome que você carrega uma filiação eterna com valores eternos. E você não pode vender isso em troca de nada aqui dessa terra. Isso que você tem, que é a essência do Espírito Santo dentro de você, nada aqui nessa terra pode comprar. Mas tem uma coisa: essa raiz de amargura aqui, ela é tão perigosa, porque quem vê uma raiz brotando até que ela saia, até que nasça alguma coisa, alguém consegue ver a raiz dentro da terra? O raio-x dá para ver a raiz dentro da terra? Não dá, né? O raio-x vê pessoas, coisas assim, não dá para ver terra. A raiz, ela fica lá, ó, no solo. Por que a gente precisa se limpar com a palavra? Porque quando a gente se limpa com a palavra, é passado uma espécie de ciscador, a terra é arada. E o que tiver de coisa ruim, tudo vai embora. Você entendeu o que eu falei? Se limpa na palavra. Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ei, o crente que se limpa todo dia na fonte da palavra não tem tempo para a raiz de amargura crescer no coração dele, não. É um crente purificado, é um crente lavado, é um crente que está sempre pronto para transmitir. Meu Jesus do céu. É um crente que está sempre pronto para transmitir a mensagem do céu, e em nada dessa terra ele se engancha. É um crente totalmente pronto. O seu coração não tem espaço, mas não é porque ele seja melhor do que os outros, não. É porque constantemente ele está arando e limpando a terra, ele está cultivando a terra. Ei, você cultiva a terra do seu coração orando, ainda é a mesma coisa do tempo passado, né? Não mudou, não, é a mesma coisa. Parece que hoje mudou, né? A gente não tem mais que jejuar, não tem mais que orar, não tem mais que ler a Bíblia, não tem mais que evangelizar. Parece que as coisas mudaram, mas não mudou, não. Quem mudou foi os homens. A palavra é a mesma. Viu? Vai pela palavra. Limpe-se nela, purifique-se, vá orar, buscar, mesmo sem força, mesmo sem vontade. Você não precisa ter vontade de orar para orar, você ora sem vontade mesmo. Deus entende. O importante é que você esteja lá, rendido. Senhor, me dá forças, porque eu não quero que nenhuma raiz do mal brote e contamine ninguém. Eu quero ser um promotor da paz. Eu faço parte de um reino que não é dessa terra. Eu faço parte de um reino que é eterno. Irmãos, cultive a palavra. Não se deixe guiar
pelas suas emoções. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior do que o que o nosso coração diz para a gente acreditar. Eu acredito que tem muito de Deus que vai ser revelado esses dias nas vidas de cada um de vocês. E aquilo que você tem plantado há muito tempo, aquilo que você tem semeado, você vai colher, porque Deus é fiel. Tudo é colhido no tempo certo. Durante esse processo, Deus trabalhou o teu coração, Deus forjou o teu coração, para que você seja alguém melhor. Mas faz parte. Vamos continuar aqui, porque a gente tem poucos minutos. Próximo. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou no lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aprenda uma coisa: Deus está sempre disposto a perdoar quem quer que erre. Mas uma coisa é Deus perdoar o erro, outra coisa é deliberadamente eu vender os meus princípios e depois não vai haver lugar para arrependimento. Existe uma diferença, a gente precisa entender isso. Esaú, ele vendeu conscientemente o direito dele de primogênito. A consequência foi, ele não encontrou lugar para arrependimento, mesmo que ele chorou para isso. Irmãos, o nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso, mas Ele é um Deus que trabalha com princípios. E a gente precisa entender que o nosso posicionamento precisa ser firme. Se você não gravar nada do que eu ensinei aqui hoje para você, só queria que você gravasse algo. Seja firme, porque o reino que você serve é firme. Vou repetir isso. Seja firme, porque o reino que você serve é firme. Esse reino não se move, esse reino permanece. Próximo. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Próximo. E ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não falassem mais. Próximo. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado como um dardo. E terrível era essa visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Próximo. Para entender o que ele falou aqui, abra Êxodo 20, versículo 19, por favor. Você vai entender que o povo ali estava ao redor do Monte Sinai. E quando eles ouviram a voz de Deus como som de trombeta, o monte estava fumegando. E quem tocasse no monte era morto. Aquilo causou nas pessoas o quê? Medo. Eles disseram assim: Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo hebreu, você ainda está aqui? Eu entendo que é chato a gente ouvir muito tempo, mas já vou terminar. O povo hebreu, ele viu todo aquele poder, aquela glória de Deus, e eles ficaram o quê? Eles se assustaram e se afastaram. Lá em Lucas 22, lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54 até o 62, a Bíblia diz que na noite da prisão de Jesus, Pedro havia recebido a mensagem que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria Jesus. E sabe o que era que Pedro estava fazendo? Pedro estava andando, seguindo Jesus de longe, porque ele estava com medo de cair na mesma que Jesus. Aí, alguém perguntou para ele 3 vezes, né? E ele até espraguejar, ele disse: não me fale isso, eu não sei quem é esse homem, eu não faço parte dessa turma dele. 3 vezes ele diz isso, depois o galo canta. E o que a gente pode esperar é o quê? Que depois de Pedro fazer isso com Jesus, Jesus o rejeitaria, né? Jesus o trataria com o quê? Com desprezo. Mas você vai ver lá em João capítulo 21, que quando Pedro vem à praia, o Senhor pergunta para ele 3 vezes, para reafirmar a identidade dele. Ele pergunta assim: Pedro, você me ama? Pedro, você me agapau? Pedro, você me ama? Você me ama com amor de Deus, com amor ágape? Ele disse: Senhor, eu só te filéu, eu só gosto de ti, porque
Eu acho que Pedro pensou assim: o que eu fiz contigo há uns dias atrás aqui, eu te neguei, eu disse que não te conhecia. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Aquele primeiro versículo que a gente leu, ele diz assim: ó, vocês não chegaram a esse tipo de monte, não é esse monte que vocês servem agora. Vocês servem agora, próximo versículo lá. Agora vocês chegaram ao Monte Sião. É aqui que eu quero entrar para a gente encerrar, em nome de Jesus. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu, e tal, e tal, e tal, e tal. Nós não servimos ao monte do medo. Nós servimos ao monte da esperança e do perdão. Ah, meu Deus, eu queria tanto que você tivesse entendido isso. Porque quando veio essa revelação para o meu coração, achei muito forte. Eu acredito que Paulo escreveu essa carta, então vou dizer assim. Paulo, quando ele falava isso, ele estava dizendo assim: olha, vocês lembram no passado? Quem tocava no monte morria, quem fizesse tal coisa era apedrejado, se até um animal chegasse perto era consumido. Hoje não é mais assim. Hoje nós servimos a um Deus que, enquanto todos estão prontos para jogar pedra, Ele está pronto para perdoar. Ele propõe uma análise a partir de você mesmo. Então, quando você olha para você, você diz: quem sou eu para falar qualquer coisa contra qualquer pessoa? Então ele diz assim: olha, o que veio de revelação para mim? Nós precisamos escolher a qual monte nós estamos colocando as nossas tendas. Em qual monte nós estamos colocando as nossas tendas? Se no Monte Sião, que é o monte do medo, da distância, da religiosidade, sabe, aquela ideia de um Deus, que misericórdia, não tem nada a ver com a Bíblia. Um Deus extremamente religioso, um Deus que não aceita o seu erro, um Deus que está pronto para te matar a partir do momento... Pronto, esse aí é o Monte Sinai. Ou é o Monte Sião, que é o Monte da Graça, o Monte do Acesso. Você tem um acesso, irmão. Eu e você temos acesso ao que alguns dos antigos queriam tanto, mas eles não conseguiam. Hoje nós temos esse acesso. E principalmente a festa. O Senhor morreu por nós para que nós possamos celebrar. Eu não acredito que Jesus morreu por mim, muito embora eu respeite muito quem pensa assim, e não discrimino, mas eu não acredito que Jesus morreu por mim para me dar uma casa nova, um carro novo, um sapato novo, nada disso. Eu acredito que Jesus morreu por mim e por todos, para restabelecer o acesso, para nos ligar a Deus novamente. E isso vale mais do que qualquer bem dessa terra. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Aí Jesus vem, como santo que é, paga o preço substitutivo por mim e por você. Ele toma o lugar que era seu e que era meu, sem merecer, e nos dá o quê? Acesso. Ei, irmão, celebre o acesso que você tem. Agradeça porque hoje você faz parte de uma família. Agradeça porque alguém encontrou valor em você quando ninguém via valor em você. E mais do que isso, leve essa esperança às pessoas que estão lá fora. Porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Nós vamos encerrar aqui. Coloque suas mãos assim. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que hoje é dia de mudança. Se você crê, vai recebendo nesse momento. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que hoje é dia de firmar os pés no Monte Sião. Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem para o Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho
baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Tudo que nós entregamos a Cristo, Ele nos devolve de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que nós plantamos um corpo animal e colhemos um corpo celestial. Ui. Agora você imagina, a Bíblia diz que se nós formos fiéis nas coisas terrenas, Ele nos dará as celestiais. E a Bíblia quem diz? Você sabia que o que você tem na mão, se isso não resolver o teu problema, é porque é a tua semente e não a tua colheita. Se o que você tem na mão é só 5 pão e 2 peixes e precisa alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, coloca nas mãos de Cristo e você vai ver o que vai acontecer. Ô Espírito Santo. Mas Deus nunca vai te dar nada sem antes você não entregar a Ele primeiro. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar.